Gênesis, capítulo de número 22, versículos 1 a 14. A palavra vai nos dizer o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Palavra de acordo com Gênesis capítulo 22, conforme nós lemos até o verso 14. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai amado, nós te damos graças, porque o Senhor está presente entre nós. Mas acima de todas as coisas, o nosso coração carece e suplica a tua bênção, a tua misericórdia. Que a palavra dita, lida nesta noite, que ela seja lançada sobre nós no mover do teu Espírito, e que o ensinamento recebido nesta noite seja para a nossa edificação e também para o louvor do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, oculta-nos atrás da cruz de Cristo e fala profundamente ao nosso ser. Pedimos isto no nome precioso de Jesus. Amém. A presença dos caminhos difíceis é algo muito mais frequente do que nós imaginamos. Eu diria que estes caminhos nos levam a lugares onde é preciso ir ou é preciso estar. Eu posso delinear, almejar, desejar o meu caminho, mas existem caminhos específicos que têm como propósito nos levar a determinados lugares e muitas vezes nos estabelecer ali. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, Raabe, que era escrava de Sara. Diz a palavra que ela foi despedida, dispensada e foi lançada ao deserto com uma criança de colo. Ela esperava a morte, mas Deus lhe fez uma promessa. E ela se envereda pelo deserto, seguindo a direção do Senhor, um deserto desconhecido. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele ruma em direção à casa de Potifar, porque lá ele seria vendido novamente como produto. Mal sabia ele o que o aguardava, um caminho completamente desconhecido, inexplicável, um caminho difícil de aceitar, um caminho desagradável, um caminho de desconforto. Nós temos também Davi, que rei, teve que se ocultar na caverna de Adulão, fugindo dos seus filhos em 2 oportunidades. Ele, como autoridade máxima, se vê obrigado a se submeter a uma situação, uma circunstância da mais humilhante ou das mais humilhantes que ele passou. Mas certamente ninguém
percorreu um caminho tão difícil quanto o caminho de Jesus rumo ao Monte Calvário, ao Monte do Calvário. Certamente, o que Jesus vivenciou naquelas poucas horas, após deixar a presença do seu sentenciador, até ser crucificado e morto, a história versa as coisas mais horríveis e mais difíceis de serem enfrentadas. Abraão, um grande pai, para depois ser ainda mais Abraão, pai de numerosas nações, que esperou 100 anos para ter um filho só. E depois de experimentar as alegrias comuns àquele que sonhava tanto por algo tão especial, lá veio o Senhor, através de uma palavra, de um sonho, de uma visão, e lhe diz: Abraão, você vai ao monte que eu lhe indicarei e vai me oferecer o seu filho Isaque. A pergunta que se faz diante de uma experiência como esta é: precisava Abraão passar por mais uma prova de fé? Já não teria dado ele suficiente prova, ou provas suficientes da sua confiança, da sua fidelidade a Deus, haja vista que ele havia esperado a promessa de Deus se cumprir por mais de 25 anos, já estando com 100 anos para ter um filho sequer, um filho apenas? Não seria ele um homem suficientemente espiritual para conviver e caminhar com Deus? Mas olha que coisa interessante. Se eu e você dissermos que Abraão não precisava passar por isso, nós entendemos pela palavra que Deus faz sim uso das provas em Abraão para aprovar ainda mais a vida de Abraão. Ainda que a sua prova ela ultrapasse qualquer nível de compreensão e entendimento, como é possível um Deus tão cheio de misericórdia adotar um comportamento e uma prática das pessoas descrentes, dos ímpios, dos pagãos? Porque lá sim isso era comum. Pais ofereciam seus filhos, mas em nenhum momento da história, exceto a cruz, Deus exige a oferta de um filho, a não ser aqui. Mas não se tratava apenas de um filho, tratava-se do próprio sentido e significado da vida de Abraão, que teve que percorrer este difícil caminho. Mas Abraão não desistiu. Após receber a ordem de Deus, Abraão se aprontou pela manhã e foi em direção a Moriá. A determinada altura ele deixou os seus servos e apenas ele e o garoto caminharam até a determinada altura. E com base nessa palavra, mostrando a sua perseverança, eu quero deixar com seu coração o seguinte tema: Moriá, um caminho e um lugar aonde todos precisam chegar. Pare para pensar um pouco. Eu penso com o meu coração, você raciocina com o seu. Já passou pelo meu coração, pelo seu coração, a ideia de que às vezes esses caminhos terríveis, difíceis, dolorosos, intrigantes, caminhos que em momento algum produzem paz, bem-estar, segurança em nós, são caminhos necessários da parte de Deus para que você vá aonde você precisa ir, para que você se estabeleça aonde você precisa se estabelecer. É o caminho que eu preciso assumir, porque Deus tem como alvo e propósito fazer com que eu permaneça ali. Eu preciso chegar lá. Na experiência de Abraão, ele me ensina algumas lições, ainda que dramáticas, mas maravilhosas. Moriá, um caminho, um lugar aonde todos precisam chegar. Ainda que desagradável, ele é fruto da decisão de Deus. Veja o que a palavra diz. Passado algum tempo, depois de algumas experiências, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. O tempo é o tempo que passa para identificar e mostrar que a vida, ela não é fixa, ela não é estável, ela não é digna de confiança.
A vida tem as suas oscilações, ela não é permanente, muito pelo contrário, ela vai revezando entre tempos e propósitos, nada fica acomodado, nada fica estabelecido. O propósito de Deus é permear a sua vida e a minha vida com estes movimentos estratégicos. Não almeje, não sonhe, não deseje nenhuma acomodação, não existe possibilidade de paradas na nossa história. E quando Deus enriquece a vida com esses movimentos, muitas vezes Ele faz uso de caminhos estranhos, antipáticos, mas caminhos necessários. A vida que passa é a vida que está cheia de surpresas, é a vida que está cheia de coisas ruins. O meu coração precisa entender isso. A nossa vida é marcada assim pelas malignidades semeadas neste mundo, incidentes, acidentes, ocorrências, sem qualquer explicação lógica e muitas vezes com questionamentos de natureza espiritual. Mas Deus é quem pôs. Foi Deus quem disse a Abraão para ir a Moriá. Isso me tranquiliza bastante o coração, porque eu entendo que a vida está sob o poder de Deus. O mesmo poder que é capaz de curar uma enfermidade incurável, é o poder de Deus que nos leva às tentações, às provas e lutas da vida. É o mesmo poder. Nós não estamos debaixo do poder do diabo. Este assombro acontece por pessoas ou por corações que desconhecem a palavra, o propósito e especialmente o coração de Deus. Pessoas que insistem em diabolizar as coisas da vida e as coisas que acontecem dentro dos propósitos e permissão de Deus. Foi Deus quem levou Abraão a Moriá, não foi o diabo. Mas veja só, há uma prova sendo estabelecida. Deus pôs Abraão à prova. Por quê? Ou para quê? São essas perguntas que parecem rivalizar contra nós, dentro de nós. Surgem aflições e angústias, questionamentos, dúvidas, surgem sensações de despropósito e aquela ausência terrível de compreensão, de entendimento sobre a necessidade deste momento. Mas Deus só me deu um filho, agora só me pede o filho, para quê? Surge também uma noção bastante frequente e equivocada de alguns crentes que são firmados em seus direitos. Eu, como crente, tenho direito, eu não preciso passar por isso, eu não preciso enfrentar isto. Vai ler as histórias da Bíblia. Veja se alguém deixou de enfrentar, deixou de passar. Veja se foi opcional. Dá uma lida. Mesmo que isto nos faça lembrar que há um Deus sobre nós que tem direitos ainda maiores, porque Ele é Senhor da vida. E se Ele é Senhor da vida, Ele me põe aonde Ele desejar. Ele me leva aonde Ele quiser. Surge o frequente questionamento da bondade de Deus. É tanta malvadeza, é tanta malignidade em nossa volta, que o questionamento é: se Deus é bom, por que a vida é tão marcada frequentemente pelo mal? Especificamente no caso de Abraão, o pedido é esdrúxulo e incompatível com o caráter de Deus. Dá-me o teu filho, o teu único filho a quem amas, insiste o Senhor. O que Deus anda fazendo pode às vezes causar estranheza, mas isso não muda nada no ser de Deus, que continua sendo o Senhor da nossa vida. Há um caminho e um lugar aonde todos precisam chegar. E este caminho, ainda que desagradável, é decisão de Deus para a sua vida e para a minha vida também. O que Deus propõe não é agradável aos olhos e ao coração. O que Deus faz ou permite parece comprometer a sua identidade, o seu caráter. Um Deus que planeja tirar o que é mais sublime e importante para a vida, esgotando a significação da vida, empobrecendo a vida aos nossos olhos, teu único filho. Mas há aqui uma experiência, um trocadilho, porque quando Deus diz a Abraão para sacrificar o seu único filho, é para que por meio dessa sua fé confirmada, ele possa dizer: o meu único Deus. Abraão tinha um amor, um apego, uma paixão
sobre Isaque indescritível. Talvez eu e você que temos os nossos filhos tenhamos algo semelhante, mas o caso dele ainda é mais delicado, mais elevado. Um homem de 100 anos, dentro de uma cultura que não ter filhos era vergonhoso, sinal de maldição espiritual. Mas prova que o Senhor está acima de tudo e de todos e que Deus é o único para a sua vida. É Deus quem decide sempre. Moriá, um caminho e um lugar aonde todos precisam chegar. Ainda que desagradável, ele é fruto da decisão de Deus. Ainda que complexo, ele é feito na dependência de Deus. Para se chegar a Moriá, segundo a palavra, é preciso obedecer, mover-se. É preciso acatar toda a direção de Deus sem questionar os propósitos dos seus caminhos e as suas muitas bifurcações. Diz a passagem no verso 3 que na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou o seu jumento, pegou os seus servos, os seus filhos, o seu filho e toda para fermentar, todas as ferramentas necessárias e partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha, é difícil levantar de manhã depois de uma notícia dessa. Abraão, sacrifica o teu filho. No dia seguinte, ele se levantou. É difícil acordar para uma vida que agora é prova, e prova ruim, difícil, dolorosa, intrigante, inexplicável, esquisita, reprovada, resistida pela alma e pelo coração. É difícil levantar quando se tem adiante não um sol, mas um enfrentamento nuvioso, sem precedentes, uma doença incurável, o emprego que não aparece, o sonho que foi frustrado, o filho que vai ser sacrificado. É difícil preparar coisas para um caminho que o coração nunca desejou e não tem nenhuma inclinação, nenhuma vontade de percorrer, mas ele se prepara. Jumento, lenha, o cutelo, tudo que precisava. É difícil obedecer prontamente quando o incompreensível e o pior forma o horizonte destes novos dias. Há sempre a expectativa de que a fé é você se levantar de manhã com ótimas perspectivas, mas isso contraria essa ideia. Abraão levantou em fé com as piores perspectivas. Vou ter que sacrificar o meu filho. O caminho de Abraão, que era marcado por diversas dores, é ainda pior, porque de repente, desculpa a expressão, o infeliz do Isaque resolve perguntar para ele, onde está o cordeiro? Mas esse moleque tinha que falar essa bobagem agora? Fica calado, menino. Caminha, não abre a boca. Eu diria que essa pergunta é fecunda e rica em promover ainda mais dor e preocupação, mas também capaz de provocar fé e confiança. Porque se de repente Abraão estivesse um pouquinho distraído e descuidado, desatento, a pergunta de Isaque faz despertar nele a necessidade de despertar a sua fé. Até o caminho de dor pode se tornar algo costumeiro. Aí surge uma pergunta, algo que mexe com o emocional, com o racional. Meu pai, as brasas estão aqui, a lenha, a faca, mas e o cordeiro? Deus mesmo há de prover para você o cordeiro para o holocausto, meu filho. Onde está o cordeiro? Em meio a dores e preocupações, surge a sensação de que algo está faltando. Não é assim com o coração quando ele enfrenta provas inexplicáveis e sem razão de ser? Faltou alguma coisa. Aí Abraão diz, filho, fica tranquilo porque Deus proverá. A fé de Abraão prevalece em meio ao sofrimento e aos questionamentos sem resposta.
do seu próprio filho. Não se trata apenas de palavra de consolo, com o propósito de distrair ou entreter o garoto. Muito pelo contrário, trata-se de fé que anda na contramão da realidade. Ele, Isaque, seria o cordeiro. Não há cordeiro, mas Deus proverá um cordeiro para você, meu filho. A revista atualizada diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. A experiência e desejo da fé de Abraão é que o próprio Isaque prove da providência e do poder de Deus de fazer surgir um cordeiro onde não há cordeiro. Na prática, fé significa crer no impossível e no incrível. Crer quando todas as realidades são contrárias, avassaladoras e opostas. É perseverar nos caminhos da vida, ainda que dolorosos sejam e inexplicáveis também. Fé significa não desistir do caminho, ainda que seja duras e terríveis penas, ainda que este caminho seja cheio de perspectivas sombrias. Isto é perseverar diante do Senhor. Fé significa crer contra toda esperança, mesmo quando o coração parece estar vazio de tudo, e quem sabe prestes a esvaziar-se completamente de tudo, com a morte do filho. Neste sentido, mesmo vazio, o coração está cheio de Deus e da confiança nele. Eu não consigo medir, e falo como pai, a dimensão do sofrimento de Abraão. Tem um vídeo no YouTube, em vez de você ficar ouvindo fake news de política, Fé e Razão. Coloca lá, é a história de Abraão e Isaque. Assista. É uma música muito bonita e tem todo um drama sendo mostrado lá naquela região do Oriente. Lindo. Você chora. Você chora. Nesse sentido, mesmo que o caminho nos esvazie de quase tudo, inclusive do filho, o nosso coração está cheio de Deus e da confiança nele. Moriá, um caminho e um lugar aonde todos precisam chegar. Ainda que desagradável, ele é fruto da decisão de Deus. Ainda que complexo, ele é feito na dependência de Deus. Ainda que dramático, ele permite desfrutar mais de Deus. Isaque pega o cutelo, a faca, para sacrificar Isaque, diz o verso 10, mas o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. É o Deus do dramático momento que nós conhecemos muito bem, a última hora. O limiar do desespero. É o Deus do instante, mas é sempre o Deus que esteve e está presente e atuante nestes caminhos íngremes da vida. Não muda nada. O tempo de Deus pode ser aparentemente tardio, demorado aos nossos olhos. A palavra diz que este Deus, por meio do seu anjo, vem dos céus. Mas ele não está fixado nos céus, ele está presente em todos os desdobramentos da vida. É um Deus atento e sensível ao drama que vivemos. Lá nos dias de Moisés, quando Deus o chama, ele fala assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma boa terra, que mana leite e mel. Diz o verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Êxodo 3, 7 a 9. Eu sei, eu vejo, eu ouço, e se existe algo que a fé não pode perder, aliás, é uma incoerência isso, porque se perder não é fé, é que Deus está atento, é que Deus está presente, é que Ele sabe, é que Ele conhece, Ele sonda os nossos caminhos, e não apenas isto, mas sonda, Ele entra e analisa o nosso próprio ser.
O Senhor não está alheio, indiferente ou desinteressado pelos nossos dramas e desconfortos. Ele é Deus presente, sempre, ainda que o coração não perceba isto e não faça conta disto. Mas não só Deus, por meio do anjo, se manifesta através da sua presença, mas é um Deus também que intervém, que impede, que interfere, que altera o ritmo e os compassos dessa caminhada dolorosa, dramática. Não toque no rapaz, diz o verso 12. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Olha que coisa interessante. O anjo diz, não toque, não lhe faça nada. Usando essa expressão, a fé é fazer tanto para se chegar ao ponto de não fazer nada. É você fazer em você, com você, aquilo que você não pode fazer nas circunstâncias, nas situações, na enfermidade. É você fazer em você mesmo. E quando eu faço em mim, tanto assim por meio da fé, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque Deus fará por mim. Fé é o tanto fazer em si mesmo, para se chegar ao ponto de não precisar fazer nada fora de si mesmo. É a fé que vai até onde se deve ir, e é a fé que se chega aonde nunca se imaginou se chegar. Agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus. Aonde eu cheguei? É a fé que não nega a Deus aquilo que sempre foi e é de Deus. Isaac era do Senhor, os seus filhos são do Senhor, o seu emprego é do Senhor, a sua saúde é do Senhor, a sua vida, família é do Senhor, tudo é do Senhor. A fé não nega a Deus aquilo que sempre foi e é de Deus. E esta mesma fé que não nega nada a Deus, é também a mesma fé que recebe tudo que é de Deus. Você não me negou o seu único filho. Então aqui está o cabrito, o carneiro. Eu vou lhe dar tudo e muito mais. A fé, uma vez provada, olha que coisa, é a fé que prova do Senhor naquilo que Ele tem de mais maravilhoso em tempos de escassezes, a sua providência. Abraão ergue os olhos, diz o verso 13, e vê um carneiro preso pelos chifres, e aquele carneiro foi sacrificado. Aí ele dá um nome ao lugar, o monte do Senhor proverá. E na verdade não é o lugar que recebe um novo nome, é a sua forma de ver a vida, é o seu olhar que é alterado. Ele muda a sua ótica de vida, muda o seu modo de ver as coisas. Aqueles que aparentemente se apresentam como os piores lugares da vida, podem se tornar os melhores lugares da vida. Ninguém, nem Abraão, nem eu e você, gostaríamos de ir a Moriá com o seu propósito inicial. Mas depois disso aqui, todos nós compraríamos ingresso, pagaríamos passagem caríssima, em dólar, diga-se passagem, para estar em Moriá. Eu queria estar em Moriá. O Senhor proverá. A providência está presente na vida. Aliás, o Deus da providência. É a providência que concorda com o caráter e os propósitos do Senhor, que nesse emaranhado de coisas desconjuntas, desconexas, sem explicação, sem razão de ser, Deus manifesta a sua sabedoria. E toda essa teia de objetivos de Deus termina e desaga numa experiência maravilhosa. Deus prova Abraão e Abraão prova de Deus. Que coisa linda! A providência que é experimentar da bondade do Senhor, do seu amor e da sua graça supridora, qualquer que seja o caminho, talvez o caminho onde você precisa chegar. Permaneça, prevaleça, persevere, porque Deus estará com você. Eu encerro a minha reflexão. Coloquei até uma figura aí, que é uma das figuras que a gente encontra na internet. Ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. É a fé que nos faz persistir até Moriá. É a mesma fé que nos faz erguer os olhos para ver
o que não víamos antes. A sua vida e a minha vida, elas estão cheias de cordeiros. Para todo movimento, em direção qualquer que seja o caminho, em lugar do seu filho, Deus ofereceu o cordeiro. É o Deus que troca a tristeza e a angústia pelo livramento e a alegria. E essa história nos faz lembrar da grande oferta de Deus que nos deu o seu próprio Filho, Jesus. Diferente de Abraão, esse Filho foi sacrificado, oferecido em nosso lugar. Ele é o nosso cordeiro. E este é o maior presente de Deus para nós. Se Deus nos deu Jesus, Ele não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Você crê nisso? Amém. Deus nos abençoe e nos ajude.